Sejam muito bem-vindos a mais um @UVP. Um prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês. E hoje nós apresentamos o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, com ampla atuação em sementes de soja. E vamos falar sobre risco do produtor, risco climático, operacional, crédito, comercialização e o que mais vier à cabeça. Pouca coisa, não, Leonardo? Pouca coisa. Um prazer inenarrável te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é meu. É um prazer estar aqui com vocês, né? Acompanho vocês aí pelo YouTube toda vez e agora tô aqui, então é um prazer e espero estar aqui mais vezes, né? Maravilha. E o Adalberto? Estamos aqui mais uma Figurinha vez. repetida já. E o Edson? Ele tá feliz também. Capricharam na comida hoje aqui, hein, cara? Só pra explicar, não sei se tá saindo no vídeo, isso eu não apanhei. Eu apenas tive um leve desentendimento com o meu cavalo. E aí ele me respondeu me mordendo. Mas tá tudo certo, gente. Tá tudo sob controle. O engraçado é que hoje de manhã a gente pegando salgado lá embaixo do prédio, né? Verdade. E aí o pessoal fazendo umas perguntas assim, lateral, né? Tá tudo bem? Quer conversar? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, meu cavalo me mordeu. Então, pra começar, né? De onde que surgiu? Vamos começar no início da sua história. Você é de Goiânia? De onde que você é? Eu sou carioca de nascimento. Carioca? Mas eu vim muito cedo para Minas. Então eu vim para Minas com 8 meses e fui criado em Uberlândia, Minas Gerais. E eu fiquei em Uberlândia até minha formatura. Formei lá em agronomia. Apesar de não parecer muito novo, eu formei em 2006, né? Então eu formei em 2006 em Uberlândia, em agronomia. E aí trabalhei algum tempo lá. Em 2008 eu vim para Goiânia. Vim trabalhar na Federação da Agricultura aqui em Goiânia, fiquei por 5 anos aqui, fui para Brasília, trabalhei lá na CNA, trabalhei na Abrasa, onde eu tive minha experiência com a produção de sementes de soja, e voltei para Goiânia em 2014 e estou aqui desde então, né, fazendo aqui o trabalho dentro do IFAG, sou instrutor do Senar, trabalhando essa parte de gestão. Então, resumindo, né, eu costumo falar com quem me pergunta, né? Sou carioca de nascimento, mineiro de criação e goiano de coração. Bacana demais. Eu acabei fazendo esse combo aí pelos esses 3 estados, né? Se fosse torcedor vilanovense, aí já era 100%. Era 100%. Pode ir. Leonardo, eu queria, uma curiosidade minha até, hoje você tá no IFAG, né? E o IFAG hoje ele é responsável por poder fazer essa ponte entre o produtor rural, né, e as políticas públicas. Como que você encontra, assim, como que você enxerga os desafios hoje para equilibrar a necessidade do produtor rural e também as decisões do poder público? Então, isso é muito interessante. Porque hoje eu vou abrir um pouquinho para falar do sistema. Então, hoje, o sistema FAEG, Senar e IFAG, ele é formado pelas 3 casas. A FAEG, o IFAG e o Senar. O Senar é claro, capacitação do produtor, da família e, recentemente, assistência técnica. A FAEG, ela trabalha esse braço político. Então, a FAEG, muito que ela faz esse trabalho de melhorar a vida do produtor pelo seu trabalho político. E o IFAG, hoje, ele tem 3 características básicas, né? A gente tem a característica dos dados e das informações, que auxilia o produtor a tomada de decisão, que é a minha área técnica. A gente é um sistema de inovação também, então a gente tem muita parte de capacitação de startups, todas as partes que levam ao desenvolvimento dessas empresas de tecnologia. E, mais recentemente, a gente tem essa parte de infraestrutura também, que trabalha muito essa relação com o governo. Então, é muito amplo, né? E aí, entrando nessa seara, nós dependemos da política, nós dependemos dos órgãos públicos, nós dependemos de toda a atuação que o produtor tem para trabalhar as questões relacionadas ao seu desenvolvimento como produtor rural. Vou dar um exemplo claro, né? Estava até vindo para cá e lendo um artigo que saiu aqui da responsabilidade ambiental do produtor rural, né? E uma visão aqui muito colocando assim que até o fornecedor de insumos tem a responsabilidade ambiental do produtor. Aí você pensa, né? Você imagina aquele pessoa que vai ser contratado para fazer uma cerca para um pecuarista. Então esse cara vai ter que começar a ser julgado se esse pecuarista faz algum dano ambiental, sabe? Aonde está chegando esse ponto, né? Então esse é um trabalho que nós, como entidade representativa desse produtor, realizamos juntamente com os órgãos de representação, principalmente nessas questões ambientais, né? Então, ambientais, tributárias, e aí vai. Para achar aquele meio termo, o equilíbrio ali. Sim, a gente tem que achar um equilíbrio onde que
não ultrapassa o bom senso. Boa. A gente tem uma preocupação realmente ambiental que a gente tem que ter acredito que todo mundo da sociedade tem que ter, mas tem que ter o bom senso. Com E a gente certeza. trabalha muito isso, né? Esse trabalho junto com o produtor. E aí, mais recentemente, eu hoje, dentro do IFAG, eu sou da área técnica, né? Então, trabalho mais essa gestão de informação, essa questão de administração dos riscos, igual a gente falou aqui desse produtor, né? Então, é muito esse amplo. É muito amplo, mas acaba cada um trabalhando na sua casinha. E essa atuação junto ao poder público, né, das entidades é muito importante. Por exemplo, a gente está vivendo agora um momento onde a gente quase teve aí uma taxação de 7,5% de imposto de renda nas LCAs, né? Que hoje, pô, na LCAs aí fomenta quase 40% do crédito no agronegócio. Então, quem que você acha? Quem que estava lá brigando, de certa forma, para não passar? Boa parte da CNA, boa parte da frente parlamentar também da agropecuária. Então, tem pessoas defendendo esse setor aí junto ao poder público, né? É claro que o cara que está em casa, às vezes, fica assim, não, poder público, não quero saber de gente que mexe com isso, não. Tem um certo estigma, né? Mas alguém tem que estar lá. Sim. Alguém tem que estar defendendo os interesses quando está relacionado a crédito, política ambiental. Então, tem que ter esse pessoal e às vezes a gente não tem voz também para mostrar o quanto que está defendendo algumas imposições aí que sofrem que o agronegócio sofre, né, diretamente. Então, essa retirada das LCAs da taxação foi uma grande vitória para o agronegócio, que tem muita influência da CNA nisso, né? Com certeza. A gente sabe a importância da LCA como, primeiro, um instrumento importante para quem quer investir. Sim. Aquele que quer investir e vê assim, nossa, eu quero investir no agro. Mas como? Aí ele vê a LCA. Lógico, tem outros, né? Tem os CRAs, tem todos os outros, mas a LCA ela tá mais próxima daquele pequeno investidor, né? E aí quando você vê e vai taxar essa pessoa que quer investir seu pequeno dinheiro naquele processo, é muito duro, né? Foi a E aí- via que ele encontrou e ainda vai taxar essa via que ele Pois encontrou, é é. complicado. Né? Aí você percebe o tanto que essa LCA ela é importante para o financiamento, né? Uhum. Para o crédito rural, até para CPRs, né? Hoje muitos bancos estão trabalhando isso. Então, nossa, isso foi muito impactante, foi uma vitória muito grande. A gente evitar que seja tributado esse instrumento. Sensacional. Leonardo, conta um pouquinho pra gente aqui, só voltando mais pro início, como é que foi sua trajetória até a chegada no IFAG? Foi muito legal, foi muito legal. Como todo agrônomo, né, que forma, geralmente ele vai para o campo trabalhar de RTV ou de ATV numa empresa, né? Ir para campo, de fato, trabalhar com o produtor, levando aquele produto. Então, por 2 anos eu trabalhei nessa área, em uma empresa que trabalhava a fertilidade do solo, trabalhava essa parte de nutrição. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouco aqui a federação e vir para cá. Que é um trabalho totalmente diferente, né? Uhum. Que é um trabalho mais, como a gente tá comentando aqui, mais político. E aí eu vim pra cá e logo me apaixonei, né? Hoje eu falo que eu sou agrônomo de escritório, né? Eu, às vezes, nem botina eu tenho em casa, porque praticamente a gente vai muito pouco pro campo, a gente trabalha mais nos bastidores. E aí eu fiquei um pouquinho aqui na FAEG, conhecendo esse bastidor, esse trabalho político, esse trabalho de representatividade do produtor. E numa oportunidade fui convidado para ir para Brasília fazer o mesmo trabalho que eu fazia aqui, só que em âmbito nacional. Aí fiquei na CNA, trabalhei em pontos importantes lá, e aí fui convidado novamente para a ABRAS, que é a Associação dos Produtores de Semente de Soja, a ser executivo de lá, que aí me deu muita bagagem de conhecer um pouco um setor muito importante, que é o setor de semente de soja. Mas eu tava com saudade de Goiás, eu falei, não, vou mexer com esse negócio de Brasília mais não, quero voltar para Goiás. Boa. E aí surgiu o IFAG, e aí eu fui convidado para voltar para o IFAG, né, que até então era novo, que estava sendo formado, e aí vim e aí não parei mais. Então eu caminhei um pouquinho até chegar aqui, né? Apesar de não bacana parecer, demais. né, assim, tão novo, É verdade, Um jovem. É verdade, é Um um jovem, jovem. Um jovem. Uma dúvida. Na verdade, eu tô mais fazendo uma pergunta para o pessoal de casa entenda, Legal. né? A gente sabe que o Senar ele tem toda essa qualificação para o produtor, né? Principalmente o produtor pequeno ali. Então, um exemplo que eu posso dar aqui é o meu tio, que ele tem lá poucas cabeças de gado, tira leite, tem um pouquinho de corte também, mas tem ali perto de Cuiabá um pouco de leite. Como que ele, ali, Nova Brasilândia, uma cidade extremamente pequena, 3 mil habitantes, longe de tudo ali, ele vai ter acesso ao Senar. Então, como que o Senar chega até ele? Como que ele pode procurar esse tipo de qualificação que ele já paga por isso, né? O Senar Claro. está embutido ali em toda a comercialização. Então, como que ele procura? Como que isso chega até ele? Então, hoje, eu falo sem medo de errar. Nenhum sistema de representação é tão pulverizado como a representação do nosso setor. Vou dar um exemplo de Goiás. Hoje, Goiás, a gente tem 246 municípios. A gente tem 126 sindicatos ativos. Nossa. Então, todos os municípios, praticamente todos os municípios de grande trabalho agrícola, têm
um sindicato, um representante. Ah, mas os outros? Os outros geralmente são extensão de base desse sindicato. Então ele tem ali um mobilizador ou um agente de assistência técnica. O sistema está presente. Então, qual que é o primeiro passo? O produtor que quer buscar isso, busca o sindicato que o representa. E ali ele vai conhecer os cursos, ele vai conhecer toda a estrutura que pode repassar para isso. Então, o primeiro passo é procurar o sindicato. E no sindicato, então? E no sindicato. E, Leonardo, eu queria pegar um ganchinho de um assunto que a gente estava tratando, que era a questão do crédito, que é pra gente entender hoje. Como que tá a relação do produtor rural hoje em 2025 com essa questão do crédito e qual o cenário que você entende para 2026? Porque a gente vê assim muito produtor às vezes com medo de pegar o crédito, né? Porque não entende a questão de política pública, insegurança. Como que você enxerga esse cenário para 2026? Esse é um assunto muito interessante. E é um assunto que eu sou apaixonado, tá? Por que eu sou apaixonado? Porque assim, eu tenho como uma regra hoje, quando eu converso com todo produtor rural, que hoje o produtor rural, 50% do trabalho dele é produzir. Mas e os outros 50%? Os outros 50% chama administrar, gestar, gerir. Gerir os seus riscos. Quais são os riscos que ele tem? Primeiro, o risco produtivo. Eu dependo de clima. Eu sou uma indústria a céu aberto. O segundo é o risco comercial. Eu não sou formador de preço, eu sou tomador de preço. Eu estou plantando uma soja agora, eu não sei quanto que eu vou vender. O terceiro é o operacional. Nenhum erro operacional é tão penoso quanto para o setor agropecuário, né? Só me permite fazer isso, né? A pessoa que fabrica esse refrigerante errou ali um corante, descarta o lote, produz. Acabou. Muda quase nada, né? Agora, imagina o produtor que contrata o serviço de inseminação para o seu gado, fecha lá suas 300 fêmeas e o cara que insemina faz um erro operacional e só dá para esse 10%. Deus me perdoe. Ele volta. Não. Isso aí é prejuízo na veia por um ciclo de 2 anos. Isso vai dar agricultura ainda pior ainda. Uma linha plantada. Então assim, só para mensurar. E o quarto é o risco de crédito. Por quê? Eu ter um problema com a minha atividade e tá meu nome é uma coisa que, ok, eu tive que problema ali, mas eu vou atrás de um crédito. Agora, eu ter problema com o dinheiro de um terceiro, o problema é grave. Então, o produtor, ele tem cada vez mais olhar crédito, saber o que é fazer crédito, saber suas fontes, saber os juros, saber o que ele vai impactar, o que é curto, o que é longo, o nível de endividamento. Isso é uma gestão de crédito. E a gente percebe que a gente está numa situação onde que o produtor está migrando daquele crédito público, daquele crédito que é subsidiado pelo governo, onde que o dinheiro está acabando, onde que o dinheiro já não está voltado, para um crédito privado, onde que cada vez mais fundos de investimento, CPR, e aí o produtor tem que começar a especializar para isso, começar a ascender para isso, né? Poxa, eu estou pegando uma CPR aqui, estou fazendo uma CPR para o meu financiamento, é um documento meu, né? Eu tenho que me preocupar, saber onde que ela está, saber a taxa de juros. Então, assim, a gente está vivendo, respondendo a sua pergunta, um momento de migração do crédito público para o crédito privado. E dentro disso, a gente vê que o produtor ele está caminhando para isso, só que ele tem que começar a se profissionalizar cada vez mais. Porque se no banco eu posso fazer renegociações, se no banco eu posso fazer um trabalho que a lei me permite, no crédito privado não. Ele tem que ser profissional para gerir com tudo isso. E você acredita que a gente vai chegar no patamar de ter apenas o crédito privado para o produtor rural? Acredito que para o médio e o grande, sim. Para o pequeno sempre vai existir as políticas públicas. E de fato é necessário, né? Isso é um processo que vem desde o governo Bolsonaro, onde que a gente tem cada vez mais o dinheiro das equalizações, que é o dinheiro para pagamento de juros, né, equalizados, sendo cada vez mais utilizada para o PRONAF, que é o agricultor familiar, um pouquinho para o médio, mas grande parte o grande indo somente o crédito sem juros subsidiados. Eu acho que essa deve ser uma realidade. Então, e o setor está olhando, né? A gente vê cada vez mais, eu vejo isso claramente, a Faria Lima olhando mais pro agro, né? Isso aí tem acontecido. A gente estava falando semana passada. Né? A gente está vendo. Porque você imagina o seguinte: eu olho os balancetes, né? Eu vejo indústria indo bem. Eu vejo comércio indo bem. Eu vejo o agro falando, nossa, olha isso aqui. Olha isso aqui, né? Olha isso aqui. E tem muito a crescer, gente.
E tem muito a crescer. E as pessoas estão de fato disso. Só passar um dado de Goiás que mostra muito isso. Hoje Goiás vai plantar de grãos na safra 25, 26, 7,4 milhões de hectares. Meu Deus. Tá? Mas nós temos um potencial de 14 milhões de hectares. Então, assim, o nosso estado só está na metade do que ele pode, sem desmatar uma árvore. Porque a gente tem muitas áreas de pastagem que vão ser direcionadas para a área de agricultura e o rebanho de pecuário não está caindo, está crescendo. Né? Isso eu falo demais, né, gente? Vocês sabem Não, que é isso? Né? Isso é eficiência pura, cara. É eficiência pura. Por que tá acontecendo isso? Porque o pecuarista tá ficando mais eficiente. Só pegar um corte dessa parte que você me falou que ele é 7,4 hoje, né? Para poder chegar nessa produção máxima estimada, o que falta? É a gestão? É a gestão, é capacitação, é dinheiro, né? E vai se caminhar. Lógico que não é de um dia para outro, Sim. né? Isso vai evoluir, né? Porque do mesmo ponto, não é só o agricultor que está se especializando e crescendo. É o pecuarista, né? Igual a gente está comentando aqui. Hoje a gente abate gado com 2 anos, né? Se você pegar isso há 10 anos atrás, era com 3. Se você pegar há 20, era com 40, com 4 anos, né? Então você vê assim, está se reduzindo, o ciclo está sendo mais rápido, o ganho genético. Gente, nunca se investiu tanto dinheiro na pecuária igual se investe hoje. É uma realidade. E para essa especificação, para essa produção cada vez mais curta, confinamento crescendo. Então tudo isso vai dar espaço para a agricultura avançar e Goiás, isso é todo o Brasil. Eu dou exemplo de Goiás porque é onde que é o meu campo de atuação, né? Uma coisa que eu vejo bastante também nisso, o quanto que dentro da linha de avanço, né, que a pecuária tem, que a agricultura tem, o quanto que a produção, ela vem se aperfeiçoando ano após ano, então toda safra, todo ciclo, ele tá mais otimizado que o anterior, né, em todos os elementos que você olhar, mas parece que o produtor está demorando a acordar para a parte de comercialização. Por exemplo, hoje a gente tem a VP Agro, que é uma consultoria, né? Que a gente cuida tanto do crédito, do RED, a gente faz também a parte análise de comercialização e ajuda o cara a travar o melhor preço na bolsa. E é engraçado, eu tava conversando com um cara do Mato Grosso do Sul hoje, e ele consegue produzir, na última safra, 83 sacos por hectare. Acho que é 83, 80 alguma coisa, não vou lembrar. E em milho chegou a 160. Que é isso? Quase chegando 200 norte-americano, a gente tá fazendo 160 aqui. E, assim, ou seja, produção, é claro que sempre vai ter parafuso para apertar e melhorar, mas já tá quase no talo, tá bem. Comercialização, ele vende pra Bunge, vende pra Cargill, vende pra cooperativa, ou seja, no preço que tá valendo no dia. Então, assim, a parte de... demora muito para fazer o bom produto, fazer a produção muito boa, mas na hora de vender não tem uma estratégia, na hora de vender é o preço que tem, sendo que às vezes você consegue pegar um crédito, pagar o 30 do 4, jogar para vender um pouco mais para frente, travar o prêmio do Porto e deixar o Chicago levantando o preço. Então, essa estratégia de venda ali, se você conseguir afinar isso aqui, tratar como uma empresa e regularizar, faz com que a mesma produção ficando estável, né, o que também não vai deixar de evoluir, você tem uma comercialização que você vende o mais caro possível, você consegue alavancar aqui, abaixar o custo dos insumos, fazer um barter ali para trocar. Então, hoje tem muitas ferramentas do mercado financeiro que ele consegue adaptar aí para comercialização. Acho que o problema maior disso é comunicação. Por exemplo, é o terceiro ano que acho que eu vou no Agrofórum lá em São Paulo, dentro da Faria Limer, né, dentro do Banco BTG. A gente tem uma parceria com o BTG, então pode falar, e mesmo se não tivesse, a gente ia falar do mesmo jeito. Então. E é muito engraçado você ver todo mundo, terno, gravatas, azul, e falando como que o agro tem que ser, de certa forma, sabe? E eu olho pra tudo aquilo lá e falo, o agro não tá aqui, o agro não tá ali, o agro não conversa dessa forma. As pessoas querem uma DRE de uma fazenda, sabe? Um cálculo demonstrativo de resultado de exercício. Mas a fazenda não é uma empresa quadradinha, não é? Como que é a DRE lá do seu sítio, entendeu? E aí, porque aí eu quero ver isso para investir, não consegue entender o ciclo da safra, o quanto que o El Ninho impacta diretamente na plantação, se eu seguro para plantar ou não. Então, esse pessoal, da Faria Lima, eles têm muito a agregar para o agro, e o agro precisa muito de instrumentos financeiros para melhorar a comercialização. Mas essa fusão só vai acontecer quando o pessoal do agro cada vez mais abrir a cabeça e falar, tá bom, vou olhar um pouco para a comercialização também, e de outro lado, o mercado financeiro também falar assim, tá bom, vou abaixar um pouco a cabeça e tentar entender como é que funciona a fazenda. Aí, se a gente tiver esse link aqui, ó, aí regularizou, a nossa comercialização fica boa, nosso investimento em armazém, que nossa armazenagem é um lixo. Você pega a quantidade de grãos que a gente produz para a quantidade que a gente consegue armazenar é muito pouco. Só que
Como é que um cara, um pecuarista, um agricultor médio aí vai conseguir investir dinheiro na terra se ele não tem uma previsibilidade de venda, de margem de lucro mínimo para falar assim, não, daqui 2 anos eu vou conseguir construir um silo aqui, um armazém aqui, porque eu sei pelo menos a margem de lucro. Então, precisa dessa profissionalização juntando o mercado financeiro e o agronegócio, cara. Isso é o que eu mais vejo, assim. O povo não conversa, eles não conseguem conversar. Eu gosto sempre quando vem alguém aqui que a gente senta pra conversar, eu gosto de bater na mesma tecla pra poder tentar entender. Tudo isso que o Edson tá falando, que ele tá trazendo pra gente, e as mudanças que você enxerga e as que já aconteceram, isso se deve por conta da sucessão dos filhos que estão assumindo, ou o pessoal que tá aí hoje, por mais que já esteja há muitos anos, eles estão começando a se conscientizar. Qual que é a relevância maior? Se é a sucessão ou se é o pessoal que tá se conscientizando mesmo? Eu vejo 2 casos, mas com certeza a sucessão ela é maior. Uhum. A gente vê o jovem entrando, né, e preocupando mais isso, né? E eu concordo tranquilamente com o que foi falado, né? Os dois têm que caminhar para chegar a um ponto, né? Tanto que assim, essas questões, né, de DRE, igual você colocou, um balanço patrimonial, né? Essa é a primeira coisa que eu acho que o produtor tem que fazer, né? Ele tem que... Mas aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho de realidade, né? Porque até pouco para poder o pessoal de investimento que também nos ouve entender. Eu tô chegando num setor onde que é o único setor que permite que o empresário, que é o produtor, seja pessoa física. Já começa um problema aí. Já é diferente de todo o mercado. Por quê? A mesma conta que ele tem para comprar o fertilizante, o defensivo, a ração, a vacina, o mesmo cartão que ele vai lá e passa, ele passa para pagar a escola dos filhos. Uhum. Pagar a energia da casa, pagar o funcionário. Aí você pergunta, quanto sua atividade... Não vamos falar nem de custo, tá? Vamos falar de fluxo de caixa. Quanto sua atividade gastou esse mês? Aí ele pega o extrato, gastou tanto. Não, mas peraí, isso aqui é escola. Ah, não, então tira. Então assim, hoje a gente tem uma realidade que o produtor, ele ainda precisa evoluir nisso, né? Então a primeira coisa que sempre eu falo pro produtor, primeira coisa que a gente vai fazer, separar suas contas e separar a sua empresa. Você vai ter um Prolabore, né? Primeira coisa. Aí já começa daquele sentimento de empresa. Outra conta. Outra conta. Aí outro ponto que a gente fala, quantos produtores sabem o custo de produção da sua arroba, do seu saco, da sua caixa de tomate? Pouquíssimos. Então o próximo ponto é saber o custo. Aí o próximo ponto é saber separar a unidade de produção animal da atividade agrícola. E aí vai só profissionalizando. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Até chegar ao ponto de realmente ele saber quanto custa cada saca, ele saber o balanço patrimonial da sua empresa, seu nível de endividamento, ter um nível de gestão top. Saber se é hora de investir ou não. Exato. Igual você falou de armazenagem. Pensa o seguinte, hoje Goiás, na safra passada, Goiás produziu 37 milhões de toneladas de grãos. A gente tem uma quantidade de armazenamento de 15 milhões de toneladas. A nossa safra é armazenada sobre rodas. Né? Sobre rodas. Entra no caminhão, vai pro porto. Né? E então, assim, aí o outro lado, igual você colocou, né? É saber comunicar, né? Eu chegar e falar para um produtor assim, qual que é o seu funding de financiamento, né? Qual que é a sua medida de mitigação de risco? Cara, o cara vai olhar e falar assim, não, você não tá conversando comigo, né? Desculpa, eu não entendo o que você tá falando. Agora você chegar e saber lidar, saber falar. Então eu acho que isso vai acontecer, tá? Eu imagino que isso aí nos próximos anos isso vai acontecer de ter essas conversas, né? E as políticas públicas poderão ajudar nisso também? Vai ter essa interação, tipo, da IFAG, da FAEG, do Senar, para auxiliar o produtor a fazer, de fato, essa integração com o mercado financeiro, esse próximo passo de gestão e tudo mais. Porque eu falo como produtora rural, é muito difícil fazer isso. Deve. Vou dar um exemplo do que a CNA hoje faz, tá? Para que a gente possa entender um pouco. O Senar, ele tem um curso de assistência técnica, né? ATG, assistência técnica e gestão. Então, o assistente técnico entra para a propriedade rural, atua na técnica e atua também na gestão. Frente a isso, a CNA desenvolveu um FIAGRO. Então, hoje a CNA ela tem um FIAGRO para atender esse produtor. Só que você precisa entender, FIAGRO aqui não é um dinheiro que você vai pegar no banco. É um dinheiro que a gente vai pegar de um fundo, vai colocar aqui para você gerar, produzir. Então, assim, os órgãos de representação têm atuado dentro disso. Só que é pequeno, ainda é aquele passinho de formiga, né? Mas precisa urgentemente. A gente precisa mostrar, capacitar o produtor a utilizar essas ferramentas, né? Um FIAGRO,
a CPR, né? Hoje eu falo muito de CPR, porque se você pegar os valores que são investidos em CPR, dá quase o dobro do que é emprestado em crédito rural já. Então, assim, será que o produtor está ciente disso? Né? Comunicação. Eu falo assim, ó, com o produtor, né, geralmente. Produtor, a CPR é um documento seu? Cédula de produto rural. Aí ele, não. A revenda me trouxe aqui, eu assinei, pronto. Não, é um documento seu. Ela fez porque ela quer fechar logo o negócio, mas é um documento seu. E você sabia que a CPR não está aqui na sua cidade? Ela foi lá para São Paulo, né? Que ela foi sendo assinada atrás e passando, né? Ele, não, tá. Então você tem que saber essas coisas, porque na hora que a barata voa, eu falo, todo mundo é macho até a barata voar, né? Já viu esses casos, né? Deixa que eu mato a barata, né? Aí eu mato, todo mundo é machão. Aí quando a bicha voa, todo mundo sai correndo. E é o problema. Quando dá um problema nessa cadeia de financiamento... Aí de quem que é o CPR? Todo mundo foge. Não, desliga o telefone e tal. Né? Então, o produtor tem que ficar firme disso. Então, aí entra muito os órgãos como a FAEG, o próprio governo, todos juntos para aumentar esse nível de formação, que eu acho que é fundamental. E agora falando um pouquinho de soja, Leonardo, hoje o que o produtor encontra com maior risco, assim, o risco climático ou o custo da produção em si? E de que forma que ele consegue procurar um equilíbrio entre os dois? Que ferramentas que ele pode utilizar, como identificar? E os dois vão acontecer, mas como que ele consegue equilibrar isso? Então, gerir os quatro. Eu não consigo diferenciar hoje qual risco é principal, né? Por exemplo, hoje, em uma reunião que eu tive com o Banco Central algum tempo atrás, de todo o crédito rural, tá? Todo o crédito rural, hoje, na mão de produtor, estava totalizando em 67 bilhões aqui em Goiás, tá? Isso é só crédito bancário, tá, gente? Isso já na mão do produtor? Na mão do produtor. Aí entra financiamento, custeio, tudo isso, tá? Desses 67 bilhões, 12% ou estava em atraso ou renegociado. Nossa. É um percentual muito grande. Muito grande. Rio Grande do Sul, gente, esse percentual chega a 50%, tá? Então você pensa assim, esse produtor, ele hoje não tem fonte de financiamento para plantar. Porque na primeira coisa que a empresa faz, aqui tá, né? Você tá com negativado. E aí o crédito já sai, né? Aí tem muitos empresas privadas que até pensam em financiar, né? Aí quando ele bate assim, tá, mas eu financio, eu conheço, cara, a pessoa, eu conheço, tem uma boa relação comercial, vou emprestar mesmo assim. E se essa pessoa entra em RJ, que hoje é uma, desculpa, tá? É uma praga. Isso aí é uma praga. Isso aí a gente corrobora com esse argumento. Então você vê assim, aí eu falei assim, não, eu não vou emprestar, porque eu não conheço. É porque pode chegar um advogado nesse produtor e convencer ele a fazer um RJ, aí eu que fico com problema. Aí, ó, financiamento zero. Como é que ele vai plantar? Infelizmente não vai. Vai arrendar para o outro plantar. Então aí vem a chuva, né? Hoje, se você pensar o nível de utilização de seguro rural, é baixíssimo no nosso estado, no nosso país. E é onde que você mitiga risco de produção, né? E aí vem as questões de comercialização, igual você estava falando, né? O RED, atraso. Pois é, hoje o produtor tem instrumentos, né? Eu tenho aí o mercado a termo, eu tenho as operações de mercado futuro, contratos de opção. Hoje é tão mais fácil do que há alguns anos atrás, né? Então a gente tem que trabalhar. Então aí só aí dos quatro, só dos três, né? Então é trabalhar o seu nome, é trabalhar a sua gestão da comercialização e trabalhar seguro para trabalhar na segurança, né? Se eu trabalho na segurança, gente, tô tranquilo, né? Leonardo, isso aí é uma coisa que a gente conversa bastante aqui, né? Com muita gente que senta aqui. A RJ, ela virou realmente uma praga, porque é um produto vendível. É assim, você chega para um advogado, eu tenho a solução. Vamos fazer um RJ agora. Com essa RJ, vai parar o pagamento das dívidas durante um tempo, então você vai dar uma respirada e vai se resolver tudo, porque aí as pessoas vão ficar com medo de cobrar você, porque talvez não recebe e tudo mais. Só que é uma solução de curto prazo que estraga a vida do produtor durante anos e anos aí pra frente. Porque fica no nome dele lá que ele fez um RJ pra sempre. E aí que se a gente entender o macro, você percebe o quanto que não precisa fazer. Por quê? E aí, quem sou eu pra falar que não precisa fazer? Pera lá, calma lá. Eu sei que é ruim, eu sei que você tem uma quebra de safra, tem um problema de produção, não consegue pagar, o banco tá te ligando, mas entenda o banco. Vamos lá, entenda se você pegou via banco, né? Tenta entender.
o mais escasso que existe é o produtor rural. É o cara que tá lá fazendo a operação. É o cara que tá plantando, que tá cuidando do gado. Ele que é o escasso. Porque vamos pensar numa quebra de safra generalizada. Vamos ir ao absurdo do fato. O Brasil inteiro quebrou. O Brasil inteiro não consegue mais pagar o seu financiamento. O banco vai pegar a fazenda de todo mundo, que é a garantia real. Se ele fizer isso, quem que ele vai vender essa fazenda? Tá todo mundo quebrado. Tá todo mundo quebrado. quebrado. Então o banco ele não quer pegar a fazenda. O banco ele quer que o produtor pague. E se o produtor mostrar que, cara, eu vou pagar, eu quero pagar, quero tentar pegar um crédito em outro, vamos sentar e negociar, se precisar de ajuda com um cara para negociar com o banco é muito mais difícil, muito mais desgastante. A RJ é muito mais fácil, mas a RJ vai manchar você para sempre. Crédito nunca mais vai vir no mesmo preço quando vier. Agora, renegociar, você pode ter certeza que o banco do outro lado, ele não quer aquela sua terra, porque ele não vai fazer nada com aquela terra, ele vai tentar vender para alguém a preço de banana. Entendeu? E aí, alguém que ele vai vender é alguém igual você, que tá precisando. Então, quando você entende o todo, você entende que o PIB do Brasil, boa parte, quase 27%, vem do agro, vem diretamente desse setor. Esse setor, ele é fomentado por dinheiro, então, ou seja, ele precisa de crédito para rodar. Esse crédito tem a garantia real à fazenda, só que, se acontecer uma quebra de safra, essa fazenda vai vir para o banco como posse, ou seja, eu viro proprietário dela pela garantia real e eu preciso vender para um produtor rural agora para que tenha valor, porque senão a fazenda não tem valor nenhum. Então sempre lembra, uma fazenda sem o produtor rural, ela não tem valor nenhum. Zero valor. Se não tiver ninguém para tocar, não tem valor. E se o produtor tá quebrado aí? A RJ hoje é um comércio vestido de solução. Né? Vestido de solução. Exatamente. Eu posso falar por horas assim, o malefício de que é. Lógico, é um instrumento. Eu já vi empresas passarem por recuperação judicial, saírem bem da recuperação judicial e tranquilo, né? Continuar, tá. Mas assim, tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem feita. Crédito, gente, é bom, eu gosto de falar isso muito com o produtor. Crédito vem da palavra acreditar. Então, crédito é uma relação de confiança, além de tudo. Antes de tudo, é uma relação de confiança. A pessoa te empresta porque ela confia em você. E a partir do momento que um setor ele começa a se mostrar cada vez mais utilizar de uma ferramenta que é uma quebra de confiança, os bancos começam a ficar todo mundo retraídos. Né? E um exemplo é claro isso. Ó. No ano passado, o produtor ia no banco buscar um recurso, o banco cobrava ali uma hipoteca, que é um instrumento. E a hipoteca, ela te beneficia você fazer uma hipoteca de primeiro grau, segundo grau, aumenta suas chances de fazer financiamento. Hoje, por toda essa questão, ela já cobra uma alienação fiduciária, que é muito mais agressiva. Mas por quê? Porque o banco está retraído, né? Então, olha como é que todas as questões de RJ já causaram uma mudança no sistema financeiro nacional, né? Hoje, e aí o produtor, ele fica muito mais arredio em fazer um financiamento botando alienação, porque ele sabe que aquilo é algo... Então, assim, já criou um problema institucional aí de confiança do setor. Confiança dele é claro, né? A partir do momento que eu passo... Entendo, se eu tenho um agente que está me financiando e cada vez mais pego o dinheiro e pago na data certa, vou ter uma relação de confiança, você vai ver que as garantias vão até mais reduzindo. Sim. Né? Pô, aquele cara ali, ele é bom, pagador. Então, às vezes eu pedi uma garantia real e uma acessória, hoje eu não peço acessória. Posso chegar ao ponto, eu já vi, o banco não pedir garantia real não, me dá só um aval aqui que eu já te libero. Poxa, isso é excelente, mas isso é relacionamento. Aí quando você quebra essa corrente de relacionamento por causa de uma recuperação judicial... Pra sempre, cara. Acabou, É o desespero do cara. produtor, a falta de informação e o advogado aproveitando da situação. É isso aí. Ganhar os 20% tudo isso. Então, assim, qual que é a recomendação que sempre a gente passa para o produtor? Tá vendo que vai ter um problema, seja por ordem comercial, seja por ordem climática, a primeira pessoa que você tem que procurar é o banco. Né? Senta com ele, tô tendo esse problema, quais são minhas opções, né? O bom gerente vai te ajudar, porque eu vejo também muito isso. O produtor, não procurei o banco, quando foi para negociar, ele fechou a porta na minha cara. Aí é diferente, aí você tem que procurar outra agência, vem pra Goiânia, a gente te ajuda. Mas a primeira coisa, a gente vai te ajudar, ele quer te ajudar. Olha as opções, procura um contador. É importante, você tem muito bons advogados, procura também um advogado, pra você ir conversar e sabendo suas opções, né? Porque você tem que pensar que ele vai ter que te financiar depois. Ele vai te financiar, ele vai continuar sendo seu parceiro. É uma relação simbiótica. É uma relação de confiança, né? De confiança. Muito, muito parecido com o relacionamento entre marido e mulher, gente, né? Se o marido quebra a confiança na esposa, a esposa quebra a confiança no marido,
Já era. Acabou, Pra você conquistar isso aí é complicado. É liga e fala, ó, tô te devendo, mas tô te dando uma satisfação, né? Não é se chegar no dia. Porque o grande problema é, vence no dia 30/4. Aí no dia 30/4, não tô dando conta. Aí o boy já vai com a corda. Aí já foi embora. Tem que ser antes, ó. Chegou ali um mês antes, ó, tô com dificuldade, acho que eu não vou. Quais são as opções que eu tenho? O banco, o bom gerente vai te ajudar. Que é da importância dele também, né? E tem uma outra coisa também que a gente saber utilizar do banco para você ganhar dinheiro. Olha que loucura. A gente tem aí muita taxa de juros que às vezes não está atrelada ao CDI. E eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui. Você tem ali a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa que o Copom, o Comitê de Política Monetária lá do Banco Central, joga. Você colocou 15% aí e está mantido em 15% com a tendência de queda de acordo com o próprio boletim do Banco Central, mas está em 15%. Digamos que sua taxa de juros sempre vai estar variando em torno da taxa Selic. Então, eu peguei a 14, a taxa está em 15. Se a taxa descer para 13, o seu vai descer para 12, ou seja, a sua taxa de juros que você pega no banco, ela está atrelada à Selic de alguma forma. E às vezes, tem muitos juros aí que você pegou há um tempo atrás, que você está pagando ainda aqueles juros, só que aí veio um movimento de baixa na taxa Selic, e aí você pode ir lá e renegociar. Mas o banco, por exemplo, digamos que eu fui tentar renegociar, o banco não quis renegociar, não fez sentido. O que você faz? Uma coisa que é interessante lembrar sempre que banco, ele tem dinheiro e ele empresta dinheiro. Ele tem dinheiro e empresta dinheiro. Ele capta dinheiro e empresta dinheiro. É isso. Então, o dinheiro do Banco do Brasil é o mesmo dinheiro do Sicredi, que é o mesmo dinheiro do Rabobank lá no Mato Grosso. É dinheiro. Então, se eu tenho um banco que está me cobrando aí 16% na taxa de juros de algum financiamento que eu tenho, eu posso ir no outro banco e falar assim, banco, tô com essa dívida aqui que está 16% lá. Você quer pegar esse crédito para você a 15,5%? Pro banco, se você tiver uma garantia boa, pode ser que algum banco fale, quero, eu pego. Esse banco pega o dinheiro, paga aquele banco de 16 e fica com essa garantia, fica com esse crédito. Ou seja, pegue os bancos e façam eles jogarem um entre o outro. Isso aí é muito utilizado também, e aí não sei se você vai entender isso, em adquirência. Então você tem ali a maquininha de cartão, né? Mercado Pago, Pagar-me, a GetNet, aquelas maquininhas que você passa, né? Todas elas estão atreladas à taxa Selic. Quando cai a taxa Selic, você pode ligar lá e falar, tô pagando tanto, quanto que você me cobra? Porque não é um produto, o dinheiro não é um produto que você, eu prefiro esse dinheiro do que esse dinheiro, é só dinheiro, é só uma porcentagem, né? Então você pode falar assim, estão me cobrando 2,9 e você, 2,8. Pega o 2,8, paga o 2,9 e diminui o 0,10. Então começa a negociar, tem muito dinheiro escondido aí nessas negociações aqui, tem muito dinheiro escondido. Gestão financeira, né? Gestão financeira Gestão financeira pura, e isso é muito interessante. E aí eu bato muito no ponto da relação bancária, né? Do relacionamento bancário. Principalmente quando o produtor é em cidade pequena, ele conhece gente de todos os bancos, né? Sim. Vai mantendo um relacionamento, né? Tem a conta no banco. E isso é muito importante, gente. Ter um relacionamento bancário é muito importante para poder trazer exatamente essas oportunidades. E uma dúvida que eu tenho agora, mudando um pouco do assunto, né? Dentro do Senar, dentro de todas as instituições, tem muito também inovação, né? Como que o produtor também consegue ter acesso a essas inovações que estão chegando? Então, por exemplo, tá vindo uma nova semente diferente, tá vindo alguma inovação do setor ali, seja em insumo, seja em produtividade, seja alguma coisa. Como que o produtor consegue ter acesso a isso? Isso aí é muito legal, né? Porque a gente pensa, outra visão do campo, né? Não, produtor não é muito adepto a essas inovações. Muito pelo contrário, né? A gente vê cada vez mais o produtor adepto às novas tecnologias, né? Eu recebi hoje um vídeo de um conhecido meu que tem uma produção lá na Bahia de semente, né? E ele com robôs de pulverização totalmente autônomos, né? Então, o produtor, ele tá ciente a isso. E hoje, se você chegar e ver o que o sistema faz, praticamente todas as federações, até a CNA, eles têm os hubs de inovação, onde que a gente lá chega e faz um trabalho de pegar essas novas ideias, ajudar essas pessoas a desenvolver soluções para o produtor, para que a gente possa levar essa inovação para o campo, né? Aqui lá na FAEG a gente tem o Campo Lab, que faz um trabalho desde captação da ideia, ajuda essa startup a se manter e conecta essa startup com os produtores para testes. Então a gente faz todo esse caminho, né? O caminho da inovação, para levar essa tecnologia para o produtor. Só para você ter uma ideia, a gente faz um trabalho lá chamado
pegar essas empresas, essas ideias desses jovens, e a gente consegue dar uma bolsa de 60 mil para essa empresa desenvolver essa solução. Que Então, bacana, né? o IFAG, ele fomenta, né? Fomenta. O desenvolvimento. A gente É fomenta bom, hein? isso. É bom. E aí, quando essa empresa vai crescendo, vai conseguindo desenvolver a solução, né? Lógico, ela vai ter que mostrar o que ela aplicou. Quando tá a solução, a gente leva essa solução para ser testada com os nossos produtores, né? Então você já tem o produtor, já tem a solução. E praticamente hoje todas as federações têm isso, né? Eu sei que Mato Grosso tem, a CNA tem. Então, para a gente poder levar essas inovações, né, para tudo isso. Então, o sistema tá aí para isso também, né? E sem falar das inovações que a próprio setor privado leva, né? Empresas de semente, defensivos, fertilizantes, né? Falando um pouquinho disso, eu gosto de dar um exemplo, se me permitem, né? Claro. Eu formei em 2006. De novo, apesar de não parecer, né? Formei em 2006. 2006, gente, a produtividade média do Brasil era 50 sacos por hectare de soja, tá? E a planta, ela levava 130 dias entre a germinação e a colheita. Então eu tinha que escolher ou plantar soja ou plantar milho. Ok? Beleza? Então essa era a realidade. Hoje, essa mesma planta de soja, ela faz esse ciclo entre germinar e colher em 100 dias. Diminuiu em 30 aí. E produz 70 sacas. Diminui meu ciclo e aumentei praticamente, vamos botar aí 20% de produtividade. Abre uma safrinha ainda. E abre uma safrinha. Então, vamos lá. Num hectare que eu colhia 55 sacas de soja, hoje eu colho 70 de soja e 120, 130 de milho. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia, né? Então, assim, olha como é que é a inovação. E isso, vamos lá, 2006. Estamos aqui em 2025, então vai fazer 20 anos. Olha o salto que você deu em 20 anos, né? E hoje a pecuária tá vivendo isso, viu? Por isso que eu falo, pecuarista hoje, que aí de novo, tem um jovem entrando, né? Porque meu primeiro emprego foi trabalhar herbicida para pastagem. Nossa, como que era difícil. Vender um herbicida para pastagem pecuarista. Não, Ninguém queria saber. eu passo a roçadeira isso aqui, mato tudo. Não, vou mexer com esse trem seu não, né? Mas era o produtor que, né? Meu pai fez assim, quem nunca ouviu, né? Meu pai fez assim, eu faço assim, meu filho vai fazer assim. E não, aí hoje o pecuarista tá mais adepto, né? Opa, se eu fazer um controle de mato aqui na minha pastagem, eu vou ter mais, vou conseguir colocar mais gado aqui, né? Vale a pena. Isso tá, hoje a pecuária tá na crista dessa onda, né? Para poder fazer isso. Acho que a gente tem muito dessa síndrome de vira-lata, né? O brasileiro olha pra dentro e vê que a agricultura, a pecuária, nossa, ela existe. Mas assim, acho que as pessoas precisam entender o quão relevante o Brasil é, né, nesse mercado, nesse setor, o quanto tecnologia o Brasil traz, ele inova e somos referência, né? Se for pensar pra fora. Trazer número também. Eu tenho os números que é bom falar. Por exemplo, eu nasci em Canarana, né? A melhor cidade pra se morar no Brasil aí, ó. Perto ali depois ali do Posto Fabrício. Cara, fica dentro do Mato Grosso. Se eu sair daqui, por exemplo, de Barra do Garça ali, né, divisa ali com Aragarça, eu falo, vou até Primavera do Leste, que é a próxima cidade de Primavera. Tem dois, não é município, né, dois negocinho curto ali no meio ali, que é General Carneiro e Paredão, mas a cidade é Primavera do Leste, então Barra do Garça, Primavera. É 270 quilômetros, cara. 270 quilômetros você chega de uma cidade e outra. O Mato Grosso, ele tem 903 mil quilômetros quadrados. A Alemanha, que é um país, um dos maiores da União Europeia, tem 357. Ou seja, dentro do Mato Grosso, cabe 2,6 Alemanhas, 2,7 quase Alemanha. Ou seja, a gente tá falando de um estado. Outro número interessante, quando a gente olha para a produção de soja, se o Mato Grosso saísse do Brasil e fosse um país, ia ser Brasil, em produção de soja, Brasil, Estados Unidos e Mato Grosso. E o Brasil ainda continuaria em primeiro sem o Mato Grosso. Mato Grosso. Cara, tem 30 milhões de cabeças de gado no Mato Grosso. É mais do que tem de pessoas no Mato Grosso. Sabe? O PIB agora eu tô falando só do Mato Grosso, mas do Goiás pode falar números assim também. A gente é líder em produção de algodão, líder em produção de suco de laranja, líder em produção de soja, de milho, líder em produção de carne bovina. Então, café também. Então, quer mais o quê? Entendeu? Celulose também, a gente esquece da Clabin, Suzano e tudo mais. Celulose. Pô, então... açúcar, entender, né? Açúcar, etanol. A gente pode passar Não, cara. Frango. Não, o melhor exemplo de mostrar o poder do Brasil aconteceu a gente tem um programa de notícia, né, do Giro do Agro, eu ali já tem um tempo. E aí a gente falou quando, o Carrefour, né, da França, porque tem o Carrefour França e o Carrefour Brasil. Na época o Carrefour França falou, o Brasil não está respeitando as normas ambientais, então a gente vai parar de comprar carne no Carrefour Brasil.
E aí o Carrefour Brasil falou assim, tá bom, beleza, então vou parar de vender carne pra todo o Carrefour Brasil. Aí veio a nota de ratificação. Não, pera lá. Não né? temos nada a ver assim, com isso. Porque onde é que vai achar carne pra, é muito grande, nessa quantidade, num preço barato, quando você dolariza, né? Que o Brasil tem uma carne barata pelo dólar. Então, pô, o Brasil é gigante nisso aí, não tem como. O Brasil é gigante. É o maior saldo comercial do agronegócio mundial. A gente é o maior exportador do agro em produtos que não fazem industrialização, sim. Por quê? Porque a gente perde aí, vai perder para a França por causa do vinho, né? E por causa dos Estados Unidos alguns produtos processados. Mas se a gente pegar só soja, milho, carne, esses básicos mesmo, nós já somos o maior. Então é muito grande. A gente no agro é muito grande. E a gente tem espaço para crescer, gente. Isso que é legal. Vou soltar mais um número aqui que eu acho que é muito impactante, tá? Nós somos o maior produtor de carne do mundo. Não, nós somos o segundo, somos o maior exportador. Quem que é o primeiro? Estados Unidos? Estados Unidos. Produzimos 10 milhões de toneladas, devemos chegar a 11 agora, Estados Unidos 12. Ok? O nosso rebanho, se a gente pegar só gado de corte, vai dar 205 milhões de cabeças. O dos Estados Unidos é 90. Uai, então você está falando que os Estados Unidos produz mais carne que nós, com metade do nosso rebanho? Sim, estou falando isso. Então, assim, a gente vai chegar lá? Não tenho dúvida nenhuma. Vamos botar os americanos no bolso, né? Em relação a isso. Então, olha o que tem de espaço para crescer. Ah, Leonardo, então você está falando que só pecuarista? Não. Alguém precisa financiar a pesquisa, alguém precisa financiar o produtor. Transporte, logística, armazém. Você imagina assim, então, se a gente continuar com o mesmo rebanho, que eu acho que a gente vai crescer, mas ter a mesma eficiência que o americano tem, a gente vai produzir, vamos imaginar daqui a 20 anos, 30 milhões de toneladas de carne? Vamos. Você imagina isso? A gente vai ser o maior, vai dobrar o segundo colocado, que é os Estados Unidos, que não tem mais onde crescer. Num espaço de tempo curtíssimo. É. Porque se a gente pegar 20 anos, é um espaço de tempo muito Muito curto curto. pra Muito dobrar curto. a produção de carne desse jeito. É lógico. Ah, e quem vai consumir isso? Um chinês consome hoje 8 quilos de carne por ano. O Edson, por Mano, dia, ele já come 8 por dia. Não, e tem. A Índia e a China tem gente demais. Que você não precisa preocupado, não. demais. Aí a JBS tá dentro dos Estados Unidos, né? A JBS É o maior processador de carne lá. que é nossa. Então assim, a gente tem chão demais pra ainda percorrer ainda, pra ser cada vez maior. Cara, trabalhando no agro, por exemplo, eu tô a UVP quando surgiu, eu tô 6 anos trabalhando. Tem mais uns 2 anos que a gente tá mais forte no agro, né? Parece que eu tô indo no início do YouTube, porque eu lembro como era o início do YouTube, que assim, você fazia um canal, o canal explodia, sabe? Ainda tá. Ainda tem muita coisa no agro que assim, a perspectiva de crescimento, os números mostram, tudo mostra que a gente tá em ebulição, a gente tá crescendo. Então é legal tá aqui agora. É legal essa nova geração que tá pegando fazendas, ou seja, que tá conseguindo fazer uma sucessão certinha, pensar que o vô abriu, o pai construiu e agora ele só precisa apertar os parafusos, só cuidar da comercialização certinho, conseguir travar o preço, aumentar a produção, fazer a cadeia de transporte já executada. Então, falta... É como se a última geração agora, vamos pegar essa que tá pegando a fazenda, ela só não precisa... Ela não tem que fazer o que o pai fez, ela tem que trazer a inovação, manter o que o pai fez de bem e trazer as inovações, trazer o teste, trazer a informação. Então, porque às vezes a gente tá aqui, mas... Pô, pega lá no fundão do Mato Grosso, lá, o cara que plantava soja, ele via com o vizinho, o que você plantou? É isso, qual semente? É isso. Hoje o cara liga o YouTube e vai vendo modelos diferentes, ele pode falar com a Embrapa, ele tem... A comunicação hoje é o maior ativo pro cara que tá pegando a fazenda, ou é conversar mesmo, cara. E o produtor tá aberto a isso, sabe, gente? A gente vem aqui, né, estamos falando você falou de head, né? Hoje o produtor, ele tá olhando para isso e cada vez crescendo mais, né? Eu dei uma palestra sobre esse tema em Nova Crixás, né? E para pecuaristas, né? Falando da importância de fazer head, travar, tal. Aí na hora que eu tô saindo, vi um senhorzinho de certa idade, né? Parabéns pela palestra, eu faço head. Olha aí. Né? Mas, que legal. Mas onde que me dói, tá? Aí como representante do produtor, onde que me dói? Por que ele tá fazendo? Aí eu falei, mas você faz head? Não, o frigorífico me ofereceu e eu fechei. Gente, quem que tá começando a pegar essa ferramenta? O frigorífico. E não pode, porque o head, o contrato de opção, ele vai ser uma ferramenta para te libertar do frigorífico.
E aí você vai deixar isso lá. Então, assim, esse é um trabalho também que eu acho que a gente tem que trabalhar. A gente falou muito de crédito, né? Essa importância de a gente trabalhar. A gente trabalha muito essa questão de comercialização também. Ensinar o produtor a fazer contrato de opção, a saber como é que isso é ferramenta. Principalmente o pecuarista. Principalmente o pecuarista. É engraçado que eu sempre falo numa reunião que o cara, mas eu não sei se eu vou fazer, se eu posso fazer um hedge. Eu falo, você já faz. Porque quando você vende a termo, quando você chega na Bung e faz, quando você chega na Cargill, quando você vai no frigorífico, você é pecuarista, o frigorífico tá fazendo um hedge e usando o seu boi. E tá deixando o boi no seu pasto ainda até ficar pronto. Então, assim, estão fazendo nas suas costas. Esse é o ponto. O hedge ele é feito nas suas costas até o momento que você fala, eu mesmo vou fazer. Vou tirar a margem do frigorífico, tirar a margem da trade, da cooperativa, da revenda, e eu mesmo vou lá no mercado financeiro fazer o hedge. Porque eles fazem. Com certeza. E trabalhar a linguagem, né? Porque eu chegar pra um pecuarista e falar assim, ó, deixa eu te falar, nossa estratégia esse ano é fazer uma put spread. É isso que eu ia falar. Porque eles entendem que é um bicho de sete cabeças. Eu ia falar justamente. Você tá xingando a minha esposa? Exatamente. Não. Vamos fazer uma trava de baixa, Isso. onde você vai pagar um valor maior, você vai ter o seu limitante de preço baixo, mas também, sabe? E vai pagar uma base para isso, como se fosse um seguro. Aí o cara, opa. Seguro de carro. A gente volta naquela questão da comunicação. Se o mercado não souber comunicar com o produtor, a gente nunca vai conseguir fazer o produtor comunicar com o mercado. Perfeito. E aí vai continuar tendo esse sofrimento de comercialização, de chegar em casa e falar, pô, o preço da arroba caiu, o que eu vou fazer com esse gado agora? Como é que eu faço com isso aqui agora? Meu confinamento tá lotado, eu preciso repor. E aí chega o ciclo pecuário, chega tudo e você tá travado. Você tá na mão de uma pessoa só, que é o frigorífico. Gente, o frigorífico ele tá sendo muito, muito eficiente para isso, né? A gente tem que saber falar isso também, né? O que o frigorífico hoje faz? Tem um boitel, né? Deixa o seu boitel aqui. Você já quer travar o preço desse boi que tá entrando? Pronto. Aí o cara, que interessante. Será que vai saber? Eu vou. Me paga tanto aqui. O frigorífico fez um contrato de opção pra você. O pecuarista que já tem um nível maior de profissionalismo, ele entende e sabe. O pequeno nem imagina que seja isso, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso, né? É o famoso, estão fazendo um hedge nas suas costas aí, fazendo estão fazendo um hedge com seus bois. Estão usando seu nome Estão aí, usando né? seu nome aí. Mas eu não faço, já faz. Faz sim. Você já, O pessoal não sabia. você já faz. Pro agro também, né? Eu vejo revendas aí que tem feito uma seguinte estratégia, né? Você faz a troca aqui, faz o barter, né? Que é a troca, e eu vou te travar seu preço. Agora, se o preço subir, eu te devolvo um pouquinho do dinheiro. O produtor fica, nossa, que legal, que fantástico. A revenda é gente boa. Né? O que a revenda fez, gente? Opção. Fez uma opção, o mercado andou favorável, não precisou utilizar a opção, ele tá te devolvendo, lógico, né? O seu dinheiro. É o seu. Devolvendo o seu dinheiro e você está agradecendo por isso. Então Exatamente. fica aí, questione a sua Nossa, revenda isso agora. é muito bom mesmo pensar. Ela tá utilizando o seu boi pra fazer isso, ou utilizando seu grão pra fazer isso, e ainda tá te dando o seu dinheiro. Devolvendo um pouco do seu dinheiro. Um pouco do seu dinheiro, né? Porque tá descontando, né? Claro. Ela tá Claro, descontando tem que descontar o prêmio, o né? prêmio. Né? Mas tá devolvendo e você tá, nossa, que legal, Caramba, que revenda que- boazinha, Vou parabéns. continuar comprando Vou com ele. continuar comprando e vendendo deles. E aí o ponto não é que a revenda que tá errada. Na verdade, é porque o agricultor não tem o conhecimento. Exato. Então, assim, não é criticando a revenda. Na verdade, parabéns pra revenda que tá fazendo barter, parabéns pra isso. O problema é que daria pra ser mais justo. Daria. Só que também tem hoje mecanismo. O produtor, ele pode, com 2 cliques, ele vê um curso de hedge, ele procura a UVP. A UVP a gente faz hedge, a gente ensina e tudo mais. Ou seja, o produtor também tem que vir. Buscar. E aí o cara que é novo, eu não tô muito preocupado, assim, eu não jogo a culpa no cara que tá com 60, 70 anos de idade. Esse cara vive em outra época. Agora, o filho que tá com 35, 40 anos, às vezes com 25, 30 anos, herdando a fazenda e pensando, o que eu posso trazer de novo? Aí. Esse cara da cidade, ele tem a obrigação de buscar esse conhecimento. Tem obrigação. Ele tem obrigação. O pai dele estruturou tudo, montou tudo. Agora é a obrigação dele buscar conhecimento. E trazer Rapidinho, inovações, tá? né? Assim, mostrar pra esse jovem que tá interessado nisso, que eu acho que é onde que a gente tem que buscar. A empresa faz um barter, ela já tá te colocando taxa de juros ali. Que às vezes é a maior taxa de juros do mercado. Às vezes você tá ali pagando um barter 25, 28, 30% de taxa de juros ao ano. Não é mentira, tá, gente? Não é mentira. Como que eu sei isso, Leonardo? Liga pra ela e pergunta o preço à vista. Aqui, deixa eu te perguntar, a semente tá custando quanto? No barter. Não. Aí a revenda vai falar assim pra você, eu tô até adivinhando, hein, gente? Não, essa é uma tabela fechada, eu não posso abrir. Insiste, você é cliente.
Tá, tô te cobrando aqui 1.300 o saco da semente. Beleza, aí você desliga. Aí você pede pro seu vizinho, me vende essa semente à vista. Semente à vista custa R$900. Gente, R$400 é o quê? Juro. Eu juro. Bateu, né? Uhum. Ok, beleza. Gente, hoje você pode procurar empresas e abrir um Friago da sua propriedade rural. Você sabia disso? Friago FI tá aí, disponível, né? Você pode captar dinheiro com uma taxa de juros, compra à vista, trava o preço no mercado futuro utilizando o hedge. Olha aí, você utilizou a inteligência financeira e eu vou falar tranquilamente para vocês, hein? Nessa brincadeira aí, você vai tirar um dinheirinho fantástico Nossa só em juros Senhora. que você estaria pagando. E não tem nada a ver com a produção. Não tem nada a ver com a produção. É só Lembra que eu falei inteligência no começo? financeira. 50% é o quê? Produzir. 50% é o quê? Gestão. Gestão. E o problema é que a gente tá assim, 80 Produção. e 20 na produção e 20 na gestão. Então, ó, e você tem empresas sérias, você tem empresas que te ajudam nisso. É o canal. A famosa taxa do eu sei, né? É. A taxa do eu sei, taxa do eu sei. exato. Nossa, essa é uma malícia muito boa mesmo. Você não quer ver que tem juros, é só 12 vezes sem juros, 6 vezes sem juros. Pergunta quanto que é a vista. Faz a conta, pronto. A vista sempre tem desconto. A empresa e ela vai tentar sair, viu, gente? Deixa eu te falar. Não, isso aqui é um pacote fechado, promocional pra você, que é o cliente premium, Master Plus. Né? Assim, é legal, mantém a boa relação, mas insiste, não, mas eu queria saber só pra fazer meu custo de produção aqui, a gente vai fechar, né? Aí ele vai tentar abrir, né? E aí você vai sabendo ali os meandros do negócio, né? É simples, né, gente? Assim, vamos falar que o produtor ele gosta muito de simplicidade, né? E ele é muito dinâmico. E aí quando você pensa que ele pode chegar assim, ligar, quanto tá seu pacote de barter aí? Então, fecha pra mim. Amanhã o produto tá na sua propriedade, ele não teve que gastar nada. Só que essa taxa do eu sei. Do rápido, né? Impacta. Às vezes gasta um pouquinho de tempo, né? Vai ali e tal. Procura uma empresa para te assessorar dentro desse ponto. Então é fantástico isso. Acho que uma coisa que você falou que é legal. A nova geração tem a obrigação de fazer isso. Tem. O Daniel Rabelo, que é um cara que ele cuida muito dessa parte de sucessão, né? Veio 2 vezes aqui no podcast já. Um abraço também pra você, Daniel. Uma coisa que ele fala bastante que é o seguinte: pega uma parte. Então, assim, você não vai querer mudar tudo. Seu pai tá lá vendendo pra Cargill. Beleza, fala assim, pai, me vê 5% da produção esse ano que eu vou vender e eu garanto que eu vou conseguir um preço maior da venda de soja. Trabalha com 5%, porque no final, quando fechar o ciclo e ter comercializado 100%, digamos que a média ficou a 110 na Cargill e você conseguiu 115. Aí você conseguiu provar. Aí que vão te escutar. Aí você fala, calma aí, como é que você fez isso aí? Entendeu? Aí você começa a entender. Quando a gente olha para o preço da soja, você tem lá os 3 elementos: Chicago, dólar futuro, base, o prêmio no porto. Com isso, se você fechar cada um pouco mais alto, com inteligência, você consegue um preço maior. Só que explicar isso, às vezes, é meio difícil para um cara mais velho. Então, você que é mais novo, estude e fala assim, me dá um pouquinho da produção aqui, me dá só esse lotezinho aqui para eu testar e mostrar para você. Prejuízo eu não vou dar. Então, deixa eu trabalhar com isso aqui. E trabalha com um pouquinho e prove os números. Fala assim, por número eu consegui. Posso te explicar agora como é que é? É assim que funciona. É assim que você muda as coisas, entendeu? Você te pinta um pouquinho da casa, não fala, essa cor ficou boa, vamos com os 2 pés na porta. A mudança aos poucos, né? É porque é difícil, não é fácil, né? Exato. Você pensar ali, gente, é o patrimônio do trabalho de uma vida, né? Trabalho de 2 vidas até. De 2 vidas até. Então, isso assim, até hoje tá dando certo, né? Pra que eu vou mudar? O time que tá ganhando se mexe. Aí você pensa assim, ó, vamos lá. Uma pessoa que planta 200 hectares de soja, um produtor pequeno, aqui em Goiás, né? Mato Grosso nem se fala, né? É um produtor familiar do Mato Grosso. Se você pensar que o custo desse cara é R$6.000 por hectare, ele vai estar movimentando 1.200.000. Né? Eu gosto de falar isso pra você ver assim, o impacto financeiro que é isso, né? E aí, esse cara vai produzir aí, vamos pegar 200 hectares, vai produzir 60 sacas de soja, ele vai estar aí produzindo 12.000 sacas, né? Olha como é que ele tem cabeça para poder manejar isso aí bem na comercialização. Cada 1% é quanto, né? Pois é. Esse é o ponto. E aí você fica deixando isso. Eu vou dar um exemplo assim, olhando para trás. A gente sempre fala, analista de obra pronta é fácil, né? Mas há uns 3 semanas atrás, a gente tinha preço de soja futura 116. É um bom preço, é um ruim preço? Primeira coisa, você não sabe, porque isso aí depende de muitos fatores. Você tem que saber o seu custo e fazer a sua margem. Não, vou esperar mais para fechar. Por quê? Que vai subir? Com base em quê? Aí beleza. Aí o que acontece? Aí o Milei na Argentina corta as retenções, que era faz com que a Argentina comece a exportar mais soja. O que acontece com o preço? Despenca. Né? Hoje é 111. Então só isso você perdeu R$5 por saca.
por decisões que não dependem de você. Sim. Dependeu do Milei, Uhum. né? Aí, agora eu tô ali segurando. Eu tô dependendo de uma relação China e Estados Unidos. Apesar de estar trocando farpa, a gente sabe como é que o Trump é, né? Uhum. Amanhã ele... Não, beleza. E aí, Tamo suave. aí a China começa a comprar a soja americana. O que vai acontecer com o preço aqui dentro? Despenca. Vai ficar à mercê disso? Não é quando fazer, é fazer, né? Faz. Pronto. Sai do risco. Pelo menos o meu custo, gente. Uhum. Pelo menos o meu custo. Deixa eu levantar aqui. Meu custo é 40 sacas por hectare. Então essas 40 sacas, eu já vou pelo menos dar uma travada aqui. Uhum. Utiliza hedge, mecanismo, qual que tiver, né? Mas trava. Eu saí do risco de preço. Eu, pelo menos, os meus fornecedores eu pago. Acabou. O resto é lucro. Exato. É inteligência de financeira. Inteligência financeira. Gestão. Gestão. 50% é produzir, 50% é pensar nisso. Exato. Beleza. Sensacional. Onde que o pessoal acha você nas redes sociais? Você acha, Perfeito. ou acha o Senar? Como que é? Então, hoje a gente tem nossa página, né? sistemafaeg.org.br, tá? Lá você vai entrar no site vai estar lá o site do Senado, do IFAG, da FAEG, vai conhecer todas as plataformas. ifag.go é o Instagram do IFAG, a gente vai estar sempre gerando informações lá, dados para vocês tomar a decisão. E o meu Instagram é leonardo.machado.7982. Ah, doido. Foi os primeiros, tá, gente? Foi os primeiros, tá? Apesar de eu não parecer, eu tenho certa idade, né? Então foi os primeiros, então foi isso, né? Foi o que tinha pra hoje, né? Então né? E eu decorei há pouco tempo. Mas deixa eu pegar que eu vou decorar. Mas é esse mesmo. E aí me encontra, a gente vai ter lá, eu divulgo sempre também muitas informações, faço alguns vídeos interessantes, né? Pra que todo mundo tenha informado, né? Hoje o mercado ele é globalizado, gente. Assim, não tem muito o que falar, né? Hoje saiu uma notícia, acho que foi ontem, hoje, né? Que o ouro atingiu o maior valor da série histórica, né? Não, Leonardo, meu negócio é boi, por que eu vou preocupar do ouro? O ouro tá atingindo isso porque o dólar tá perdendo valor. O dólar perdendo valor, a exportação brasileira fica mais barata. A exportação brasileira ficando mais barata. É menos dinheiro no seu bolso. Tudo tá interligado. Eu tô Né? ligado. Então, a gente vive a época da informação. A gente tem que ver a época do conhecimento, né? Exato. Estudar. Com certeza. Estudem. Estudem, gente, estudem. E E informação contem com a gente pra isso também. Com Tamo aí. certeza. É isso. Então é isso, Leonardo. Obrigado pelo papo aí. Que isso, gente. Pessoal, Leonardo, muito vocês estão obrigado. em casa aí, chegaram até o Leonardo, final. brigadão, cara. Foi um Vocês que prazer, chegaram, boa se conversa, inscrevem né? no canal, sabe? Tem vários outros podcasts, tem os vídeos diários, a gente foi na Goiás Pecuária, na Goiás Genética, na verdade, né? Então tem outros vídeos aí, obrigado se vocês chegaram até o final, olha o tanto de coisa que vocês aprenderam hoje aí. Se inscreve no canal e deixa curtir aí. E isso eu sei que fala, né? Eu tô roubando você aqui. O Vai Edson lá. tá roubando podcast agora. Quase nunca vem mais, tá aí. Ah, vai te lascar, bicho. É Barretos pra cá, não sei o que pra lá. Bom, o Edson já falou tudo e um prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês. Beijo, até a próxima.